você tem lidado com as questões difíceis na sua vida em relação às pessoas, aos seus inimigos? Você tem recuado, você enfrenta, você fala mal, fala por trás, ou você realmente é direcionado pela palavra de Deus? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como Esther, uma mulher sábia, lidou com os inimigos dela. Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Manhã com Deus. Eu tô muito feliz de estar aqui com você mais um dia. E essa semana vai ser uma semana muito especial, porque a gente vai falar sobre a vida de Esther de forma detalhada, né? Esther, uma mulher sábia, uma mulher que foi paciente, uma mulher que foi guiada por Deus e que teve realmente sabedoria na forma para lidar com as questões difíceis da vida dela, que todos precisamos, não é mesmo? Então, essa semana a gente vai falar a semana toda sobre a vida de Esther. Então, sejam bem-vindos à nossa série da vida de Esther, um livro muito curtinho, então eu quero incentivar você a ler também na sua casa, sabe? Você estudar a vida dessa mulher. Mas hoje o tema, a gente vai falar sobre a dificuldade em lidar com os inimigos. Como você tem enfrentado os seus inimigos, aquelas pessoas difíceis de lidar, né? Na verdade, quando a gente fala a palavra inimigo, já vem uma coisa pesada. Acredito que a Bíblia, né? Jesus, principalmente, ele nos ensina que a gente tem que amar os nossos inimigos, mas muitas vezes a gente tem que ser sábio, astuto. A palavra fala, seja astuto também. Então a gente precisa de estratégias. E como Esther lidou com os inimigos dela? Abra comigo em Esther capítulo 3, versículo 6. Olha só. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Esse versículo, então, para a gente entender, Amã era um homem de confiança do rei, né? Ele estava ali, ele tomava conta das coisas do reinado ali. E ele se torna um inimigo de Esther. Por quê? Porque ele decide acabar com os judeus. Ele decide matar todos os judeus. E o que acontece, né? Mordecai, em algumas versões, vocês vão encontrar Mardoqueu, tá, gente? Então tem essa Mordecai ou Mardoqueu. Ele era primo de Esther e ele ouve toda aquela situação e ele passa essa informação para Esther. E o que Esther faz perante a isso, né? Como que ela lida com essa situação? Que é a chave. Imagina, você ficar sabendo que vão matar o seu povo, vão matar o seu primo e você, né? Todos. Como você lida com isso? Então eu tenho aqui as nossas 3 lições sobre como enfrentar os seus inimigos, baseado na vida de Esther. Primeiro ponto é que não tem vitória se você não tiver uma coragem para enfrentar. A palavra de Deus fala muito lá em Josué, por exemplo, 1:8, seja forte, corajoso, não fui eu que te enviei. Então, para você que está enfrentando um momento na sua vida, você tem que enfrentar alguma coisa, tem uma pessoa ali no seu trabalho, ou alguma situação familiar, sabe? Esther, ela teve coragem para entrar na presença do rei, mesmo sem ser chamada. Um fato aqui curioso para compartilhar com vocês é que se você não fosse chamado para entrar na presença do rei, você poderia morrer. Então, imagina o medo de Esther de se colocar nesse lugar, né? Mas ela teve essa coragem e ela fez tudo isso e glória a Deus, deu tudo certo. Mas em Esther 4:16 fala assim: depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então a gente vê nesse versículo uma força, uma coragem de Esther. Se for para morrer, morrerei. Mas Esther, ela tem uma estratégia. O que leva a gente para o nosso segundo ponto. Não é que ela entrou na presença do rei para defender o povo dela
fiquei sabendo isso, aquilo, né? Imagina. Não, ela teve toda uma estratégia, ela teve todo um planejamento. Então, o segundo ponto é ter uma estratégia eficaz te torna um vencedor. Claro que é o Espírito Santo que nos capacita, é Deus quem abre as portas, mas lá em Lucas, Jesus até fala, né? Que homem que não calcula o valor de construir uma torre antes de começar a construção. Se ele não calcular, se ele não fizer a previsão, pode ser que ele pare no meio do processo e vai todo mundo rir dele. Então, nós, cristãos, nós precisamos de estratégia, sabe? Nós precisamos nos capacitar, nós precisamos estudar, sabe, a fundo as coisas. A gente precisa ser excelente, sabe? Finanças, estratégia financeira, estratégia de marketing, a gente precisa de estratégia e precisa de estratégia para lidar com um inimigo, né? Como que você vai lidar? Eu vou chegar já falando, eu vou orar primeiro, eu vou jejuar, que foi o que Esther fez. Esther, ela utilizou a disciplina do jejum, uma poderosa arma espiritual para enfrentar ataques espirituais. Jesus tem uma passagem lá em Mateus, Marcos também, que ele fala, né, os discípulos não conseguem expulsar o demônio que tá ali, e ele fala, esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Então é uma disciplina espiritual muito poderosa, e Esther, ela usa essa disciplina. Ela fala assim, em Esther 4, né? Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Então a gente vê aqui um exemplo de Esther, que não é que ela também convocou o povo para jejuar, mas ela ficou lá, linda. Não, ela também jejuou, as criadas jejuaram. Todos entraram num propósito, num alinhamento, numa estratégia para combater aquela questão, né? E o terceiro ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês é que você precisa saber esperar o tempo certo de agir. O que acontece na nossa vida? Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Sempre falo isso aqui para vocês. A nossa alma, que é a nossa emoção, a nossa mente, né? Quando ela tá no ápice, você tá com raiva, ou você tá emocionado, ou você tá triste, a gente tende a agir mais de forma errada. Então sempre se faça essa pergunta, uma pergunta que eu sempre faço pra mim, eu vou ensinar vocês. Se eu fizer isso, é a minha alma que tá mandando, ou é o meu espírito que tá mandando? Essa situação, a minha alma que tá guiando, ou é o meu espírito? Se for a sua alma, cuidado. Como você vai saber? Se é na sua emoção, né? Eu tô com raiva, eu vou falar. Eu vou fazer, eu vou conversar, eu vou ligar, eu vou agir, eu vou sair. Nunca tome uma decisão pautada nas suas emoções no momento. Então, se você entendeu que a sua alma sai de cena falando não vou fazer nada, eu vou orar. E aí, o espírito, que é paciente, né? Quais são os frutos do espírito? A paciência, a persistência, a longanimidade, a bondade, a mansidão. Ele vai te guiar. Então, Esther, ela poderia ter falado, né, naquele momento e tal, mas ela soube esperar o tempo de agir. Então, ela jejuou, ela teve uma estratégia, ela comunicou o povo e ela foi bem sucedida nessa estratégia dela, né? Então, que a gente possa aprender a esperar e não agir no impulso. O que é muito desafiador, tá, gente? Eu falo aqui pra vocês, mas coloquem amor nas minhas palavras. Eu não sou perfeita, também tô aprendendo, mas é realmente... Eu falo com muito amor, assim, realmente com muito cuidado, porque é fácil muitas vezes a gente falar algo e não agir, né? Mas estamos todos caminhando para nos tornarmos quem Jesus nos chamou para ser. E agora, para compartilhar com vocês as nossas 3 dicas para enfrentar os seus inimigos, né? Mas algo antes, só para eu falar, muitas vezes a gente cria algo muito maior do que realmente é. Uma vez que a gente enfrenta a montanha que parecia grande, quando você chega próxima dela, ela nem é tão grande assim, sabe? Então, às vezes, na sua vida, você tá vivendo algo que parece uma coisa
insolucionável, mas eu quero dizer pra você que com Deus, com a guia do Espírito Santo, você vai vencer. Primeira dica prática pra você, pra lidar com essas questões, né, os inimigos que você tem, saibam quem são eles. Então saiba quem é aquela pessoa que te desafia ou aquela pessoa que te deixa nervosa. Saiba pra você poder lidar melhor, né? Segunda dica é planeje o que você vai fazer. Então, por exemplo, você sabe que tal situação te deixa nervosa ou nervoso ou aquela pessoa. Então, já ora sobre isso. Já coloca diante de Deus, olha, eu vou encontrar aquela pessoa, Senhor, Espírito Santo, eu vou encontrar aquela pessoa. Então já me dá uma estratégia, coloca as palavras na minha boca, não vai despreparado, sabe? Planeja antes, ora, pensa sobre isso, de repente trata numa terapia ou com alguma amiga ou algum líder espiritual. E terceiro ponto sempre eu falo isso, que você possa ver as dificuldades como oportunidades. A gente trocar essa lente. Veja, então, essa dificuldade com essa pessoa, com essa questão, como uma oportunidade para o seu crescimento espiritual, seu crescimento emocional. Veja na vida de Esther. Ela já era rainha, né? Ela poderia ter sido uma rainha. Legal. Mas olha a história que ela nos conta, os ensinamentos que ela deixou para nós. Mas foi através de uma dificuldade. Foi através de algo difícil que ela viveu. Então, não veja como algo ruim o que você está passando. Peça para que Deus troque as suas lentes, peça sabedoria, e isso vai fazer com que você conte e ensine, né? Viva coisas muito mais profundas. Quando a gente fica só no bem bom, vamos dizer assim, a gente não aprende. Agora, quando a gente está passando por algo desafiador, Deus nos ensina demais. Mas agora, pra gente finalizar, eu quero fazer uma oração com você, para que o Senhor guie os seus passos, o seu dia. Se você puder fechar os olhos comigo. Senhor, obrigada, Jesus, por mais um dia, Senhor, mais uma manhã com Deus, mais uma mensagem. Senhor, a Bíblia é tão ampla, Pai. Tão ampla, há tanto pra gente falar aqui, Senhor, há tanto pra ser ensinado, há tanto pra eu aprender, pra todos aprendermos aqui, Senhor. Então nos ensina, Pai, que essa palavra de hoje, Pai, caia num solo bom do nosso coração, um solo que essa palavra vai penetrar, vai entrar, vai germinar e gerar frutos. Senhor, eu peço a Tua guia, Pai, para todas as pessoas que estão me ouvindo, para lidar com inimigos, para lidar com situações desafiadoras, em nome de Jesus. Amém. Amém, que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Não esquece de deixar aqui no comentário, eu leio todos. Fico muito feliz quando vocês falam que tá abençoando a vida de vocês, que tá fazendo a diferença. Então não esquece de deixar aqui o que você achou, dá o seu like e compartilha esse vídeo, porque essa semana toda vai ser sobre Esther e eu tenho certeza que você vai sair inspirado e tocado pela vida dessa mulher. Um beijo, fica com Deus.